9h07, nós estamos de volta com o TV Mar News, dessa vez recebendo aqui no estúdio o vereador Samir Malta, ele que vai conversar um pouco com a gente sobre a sua trajetória no Legislativo, não só aqui em Maceió, mas também lá em Mata Grande. Bom dia para você, Samir, tudo bem? Bom dia, Porlândia, é uma satisfação estar aqui no programa TV News. E você hoje é vereador aqui por Maceió, mas já foi vereador também lá em Mata Grande, inclusive um dos mais bem votados vereadores de lá, né? E exerceu 3 mandatos por lá, não foi isso? 3 mandatos consecutivos, fui eleito aos 22 anos e passei 12 anos lá exercendo o cargo de presidente da Câmara por 2 vezes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória política lá em Mata Grande. Comecei aos 22 anos, né? Fui o vereador menos votado da primeira eleição. Na outra eleição fui o mais votado da história, né? Exerci o cargo lá de primeiro secretário, 2 vezes presidente da Câmara. Como ontem, dia do legislador, uma das funções é fiscalizar. E lá a gente teve processo de cassação de prefeito. A gente pôde contribuir muito para que nosso município melhorasse. A gente realmente desempenhou o papel da gente de vereador, sendo fiscalizador. E eu queria que você frisou aí que você começou como vereador menos votado e no ano seguinte já foi o melhor votado lá Sim. no município. A que você atribui isso? A experiência. A gente, quando entra pela primeira vez, a gente pensa uma coisa, né? Como tudo que a gente vai exercer, a gente pensa uma determinada coisa. Depois que entra, a gente vai vendo como é que realmente deve se proceder e como você deve agir para que as pessoas possam lhe reconhecer. Então, eu acho que foi isso que me fez o vereador mais votado. E o que te trouxe, então, para atuar aqui na capital? É que eu tinha um sonho de ser prefeito lá no município, lá que são as raízes da minha família, que é Mata Grande. Mas aí vi que esse sonho estava cada dia mais distante, nunca se entendia para que eu fosse o prefeito. Então, de certa forma, eu vou parar de fazer essa política aqui no interior e decidi vir aqui para Maceió. Aí algumas pessoas, alguns amigos, em especial o meu primo, o ex-deputado Heraldo Malta, me convenceu que eu poderia ser candidato aqui em Maceió. A gente tem muito serviço prestado, a família da gente, meu pai César Malta, o Heraldo, o Vitório, Sebastião Malta, meu primo, ou meu tio, meu primo Marcelo. Então a família o Vitório, é uma família que tem muito serviço prestado, não só em Alagoas, mas em Maceió também. Então me convenceram que eu acho que poderia ser útil aqui para a sociedade, pegar essa experiência que eu já tinha no sertão, com meu pai também, que foi deputado 3 vezes. Então eu acho que eu estou contribuindo. Foi isso que me trouxe a ser candidato aqui em Maceió. E qual que é a diferença de você fazer ser do legislativo lá em um interior e aqui em Maceió? Você sentiu diferença? Tem, demais. Porque lá os problemas lá são, apesar de ter algumas coisas iguais, mas são diferentes. Lá tudo é mais distante, né? Lá os problemas ficam para resolver, você traz para aqui. Lá as pessoas no interior, no sítio, moram distante da cidade. É um dos municípios maiores do estado de Alagoas, parece que só perto do Coruripe. Então, assim, quando é um caso de saúde, você tem que tirar a pessoa para Arapiraca, para Maceió. A questão da imprensa lá não age tanto, não tem aquele poder de agir, o judiciário também, são coisas distintas. E aqui em Maceió tudo se resolve aqui. E o volume aqui é muito grande. As questões aqui são muito grandes. Lá as coisas não são nesse volume, né? São pontuais. A gente sabe o que tem que resolver. Aqui a demanda é muito grande. A gente sabe que aqui em Maceió os vereadores eles atuam muito em determinados bairros. Você também tem uma atuação em alguma região específica aqui da cidade? Eu acho que mais eu tenho no Jacintinho, eu tenho mais uma atuação. Mas eu não sou vereador de bairro específico, sou um vereador como um todo. De cada local, de cada canto que me procura, eu não tenho isso de dizer se é de tal região. Não, eu fui vereador, fui eleito em todas as sessões eleitorais, tive voto. Então eu me sinto que eu preciso representar em cada canto de Maceió. Sou vereador de Maceió, não sou vereador só numa localidade.
Samir, e você é o líder do governo lá na Câmara, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua função. O que é que um líder de governo desempenha diante dos seus pares? Desempenha mostrando o anseio da prefeitura, do que o prefeito quer, né? E a gente tem o poder de convencer os colegas da gente, mostrando que esse é o melhor caminho. Não é que toda vez a gente convence, mas na maioria das vezes a gente faz esse convencimento. Eu tenho um papel lá que as pessoas me confiam, o que eu falo, o que eu peço. Então eu tenho esse crédito junto ao prefeito e junto a meus colegas vereadores. Tenho desempenhado com bastante equilíbrio e com bastante humildade. Agora, é claro que vocês também precisam lidar com a oposição à prefeitura, né? E como é que está, então, esse trato com a oposição? Você consegue fazer essa... essa passagem de um lado para o outro com serenidade? Dá para fazer esse jogo entre as duas partes? Com tranquilidade. Às vezes tem algum embate a mais, né? Que as opiniões não são iguais. A gente entende o papel da oposição, para a democracia é importante a oposição, faz um papel fiscalizador, porque a oposição é quem fiscaliza até de forma melhor. Mas com tranquilidade, vem lá, vem cá, tem algum debate, algumas ponderações que se faz, mas que é muito bom para a democracia e para o governo. Às vezes a gente não está, vamos dizer na palavra, ligado numa situação, a oposição traz aquela situação e a gente discute, debate e muitas vezes até ajuda. E como é que está a relação entre o Legislativo e o Executivo aqui na nossa capital? Está bem, a gente tem uma bancada de 15 vereadores, né? Os outros 6 vereadores, não digo que são todos oposições, tem pontualmente 2 vereadores, oposições mais férreas, e os outros são meio que independentes. Mas está tranquilo, as pessoas estão amadurecendo cada dia mais no Legislativo Municipal. Agora vamos trazer a nossa conversa um pouco mais para essa realidade. Como é que vocês têm trabalhado diante desse momento de pandemia? Os vereadores, eles continuam, é claro, fazendo a atuação, né? E de que forma vocês têm feito isso? A gente tem feito, sugerindo, né? Um dos papéis do vereador melhor é a política social. O vereador é quem ouve, é quem requer, é quem dá encaminhamento. Então, a gente está ouvindo a sociedade, né? A gente está trabalhando de forma remota, né? E a gente vem fazendo o papel da gente, indicando, fazendo requerimentos e muitas vezes sugerindo coisas que não se passam na cabeça do executivo e a gente contribui. Isso é muito bom. Fora o papel de fiscalizar, que é o primordial do vereador, a gente tem sugerido muito à prefeitura, algo que ela possa fazer. Agora mesmo sugerimos que tivéssemos que tirar as emendas que já estavam sendo aprovadas agora para poder remanejar essas emendas. Não é? Aprovamos agora, na semana passada, teve o processo eletrônico. Precisava ser aprovado, o projeto de processo eletrônico, a gente conseguiu aprovar semana passada, né? Então, a gente vem desempenhando várias funções nesse momento de crise muito importante. A gente sabe que antes dessa pandemia também vocês estavam na situação de iriam começar as discussões a respeito do plano diretor, exatamente. Sim. E como é que está agora esse momento? Parou, né? Tudo parou, né? Tudo agora ficou para um outro momento. Agora a gente tem que enfrentar realmente essa crise, né? Eu acredito que num curto espaço de tempo, aí mais um mês e pouco, devido a como foi nos outros países, eu acredito que a gente passe por isso e volte tudo à normalidade para a gente poder discutir as questões que Maceió precisa. Agora, Samir, é claro que muitos vereadores já estavam se organizando também já para esse próximo pleito que está previsto para acontecer esse ano. O que é que você acha que vai acontecer? Você acredita que, de fato, ainda vai ter eleições esse ano municipais? Eu espero que haja eleição municipal, até porque se haver é porque teve possibilidade, é porque a gente superou a questão do Covid-19.
Mas assim, tudo agora é prematuro, né? Eu ouvi e vi o futuro presidente do TSE falando que vai esperar o mês de junho para poder informar o Congresso, para ver o que o Congresso vai decidir. Se muda essa eleição, se vai adiar essa eleição, isso vai ficar na mão dos deputados. Eu acho que tem que ter a sensibilidade para que as pessoas não estão tranquilas hoje para decidir. Nem mesmo os políticos estão se movimentando, principalmente aqueles de mandatos ainda se movimentam. Mas aqueles que têm interesse de entrar na política não estão tendo essa oportunidade. Já passou agora no mês de abril. Eu acho que o processo eleitoral está comprometido. E está ficando cada dia mais comprometido. Agora mesmo, no dia 5, dia 6, passa o prazo da questão de transferência de título, de tirar o título. O TRE, muito bem, colocou um site lá para fazer isso. Mas nem todo mundo sabe como fazer isso. Ninguém sabe. O próprio ministro ontem falando, tem coisa que se resolve olho no olho. Não dá para se resolver de forma remota, né? Não dá para se resolver por site. Então está comprometido esse processo eleitoral. Eu acho que tem que ter no mínimo um prazo de 6 meses, votar todos aqueles prazos de 6 meses para que aconteça esse pleito. Ou então, juntar as eleições. Eu acredito que seria a melhor, não é porque me favoreça, veja bem. Eu estou tranquilo perante, mas diante do problema social que estamos vivendo, financeiro, não é? Ter eleição, ter gasto público, ninguém quer isso. Só na cabeça daqueles que realmente está querendo usar disso para que haja um pleito eleitoral esse ano. Ninguém está confortável com essa situação. A gente viu aí uma discussão muito grande, né, referente ao fundo partidário, se ele deveria ou não ser levado para essa questão desse momento de pandemia, para que a gente pudesse sobreviver e o governo então ter uma folga. O que é que você acha disso? Eu acho que não deve nem haver eleição, muito menos o fundo eleitoral. Isso é sem nexo, né? Eu acho que aonde puder tirar para que ajude a saúde, a gente combater isso, essa crise econômica e essa crise política que ainda os governantes ainda tendem a fazer no meio de uma pandemia dessa, eu acho que não existe a questão do fundo eleitoral. Acho que deve haver nem eleição esse ano, na verdade. Acho que deveria juntar as eleições, as pessoas decidirem de 4 anos votando. Poderia mudar só, assim, uma eleição para discutir a nível municipal ser num determinado mês, a eleição nacional geral ser com mais 2 meses, mas que colocasse todo o contexto diante do momento para que as pessoas decidissem. Ninguém quer saber de política agora no momento desse. A gente sabe que a democracia é interessante, mas ninguém está fugindo disso. Essas pessoas que estão hoje foram eleitas de forma democrática. E juntar as eleições seria o melhor caminho. Ninguém quer estar indo, quando a pessoa vou votar esse ano, muita gente diz, vige, votar de novo, eleição de novo. Samir, e como é que você acha que deve ficar, então? Qual é a sua perspectiva para como é que fica o cenário na Câmara? Havendo eleições, você acredita que a gente vai ter a manutenção do que a gente já tem? Vai haver uma renovação ou a gente vai ter uma Câmara, uma casa mista? Acho que sempre se renova, né? Eu acho que vai ter uma mudança aí de no mínimo 20%. No mínimo isso vai mudar, 20% no número de lá dos representantes que está. Mas os vereadores fazem um belo trabalho. Essa Câmara tem sido extraordinária. O papel que a gente tem cumprido, cada um ali merece o retorno. Mas às vezes por conta de partido, por conta de outras situações, alguns não vão votar a casa. Eu queria então que você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Agradecer, antes de tudo, a oportunidade, né, dizer que o vereador está à disposição da população, não só eu, mas os meus colegas. Né? A gente se preocupa bastante com a sociedade, somos o político mais perto das pessoas e que saibam que vocês têm uma Câmara, um presidente, gostaria de ressaltar aqui do presidente Kelmo de Vieira, tem feito um trabalho extraordinário na Câmara, a gente mudou de sede, é um democrata, é uma pessoa do bem,
Gostaria de parabenizar não só ele, mas toda a mesa diretora e meus colegas vereadores que têm se comportado bem. Contem com esses vereadores aqui de Maceió. São pessoas de bem e que vocês estão muito bem representados. Muito obrigada, bom dia para você. Obrigado. E a gente está aqui sempre de portas abertas para lhe receber. Obrigado, será sempre um prazer. Que Deus e Nossa Senhora nos ilumine nesse momento, que passe logo. Que todos fiquem com Deus. Muito obrigado. Pois é, gente, a gente teve aqui então essa mensagem do Samir, né, dizendo que contem então com esses vereadores e além dos vereadores, a população também precisa de você que está em casa. E essa mensagem também quem vai nos trazer é Mara Almeida, ao vivo lá do Farol. Isso mesmo, Porlane, bom dia mais uma vez. Estamos aqui, continuamos, né, aqui no bairro do Farol, agora em outro ponto, tá aqui em Maceió. É o seguinte, vamos fazer o bem também durante esse momento de pandemia. A Caritas Arquidiocesana aqui de Maceió, que integra a rede Caritas, em parceria com o Colégio Marista, está arrecadando doações em favor de moradores de rua de Maceió e também da Associação de Acolhimento Mãe das Graças, que ajuda idosos e que fica localizada lá no Vilagem Campestre. Quem conversa com a gente muito melhor sobre essa ação social é o presidente da Caritas Arquidiocesana aqui de Maceió, o Ângelo Máximo. Bom dia, Ângelo, seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Vamos contar para o pessoal de casa como foi que surgiu essa iniciativa, essa parceria aí de vocês. Bom dia a todos e a todas. Então, essa parceria surgiu a partir da pastoral marista do colégio com a juventude. Nós temos um grupo de jovens no colégio onde, para motivá-los a essa ação solidária frente à emergência dessa pandemia, o colégio resolveu criar um drive-thru solidário, onde cada pessoa pode vir aqui de frente ao colégio, entregar a sua doação sem precisar sair do carro. E junto a essa campanha, Caritas Arquidiocesana de Maceió resolveu também unir forças para que juntos possamos alcançar os nossos objetivos, né, que é fazer as doações para essas pessoas que foi dita. Quais são os materiais que as pessoas elas podem doar? Tudo que for necessário, né, para esse momento. Alimentação, material de higiene pessoal, de higiene geral, roupas. Fica à vontade, né, e do coração de cada um e de cada uma. Máscaras também, né? Vamos reforçar, é importante. Certeza. Tem muita gente fazendo aí máscaras, pode doar também. Como é que funciona essa doação? Você falou do drive-thru, né? Mas também tem outra opção? Sim, a campanha ela vai permanecer até a próxima quarta-feira, mas vocês podem doar por telefone, liga para os telefones e nós iremos até vocês. Até quando é que vocês vão estar aceitando essas doações? Quarta-feira. O número é o 99327 3794 e também o 98823 0800. James ou Ângelo podem entrar em contato conosco. Vamos reforçar para quem é que vai ser doado esses materiais? Todas as doações serão encaminhadas para os moradores de rua que a Arquidiocese de Maceió está acolhendo no Centro Educacional para Jovens e Adultos Paulo Freire, na antiga Rua do Sol, e para o Lar de Acolhimento Mãe das Graças, no Vilagem Campestre. Todas as doações serão encaminhadas para esses dois públicos. Essa não é a primeira ação social, né, que vocês têm feito, vocês já fazem diversas ações sociais. Sim, muitas ações. Desde o início da pandemia, né? Caritas já vem fazendo as suas ações, o colégio também já vem fazendo ação junto com os estudantes. Então é uma ação contínua, a gente não para mesmo. Muito bem, então vamos reforçar quais são os materiais e de que horas, né, as pessoas elas podem vir aqui doar no drive-thru aqui em frente ao Colégio Marista e também os contatos, né? Caso alguém não possa vir, vocês podem se dirigir para pegar essa doação. Vamos estar aqui até às 17 horas, de hoje à quarta-feira, de 8 às 17. O material de limpeza pessoal e em geral, alimento,
roupa se quiser, cobertores para os moradores de rua que fica no colégio. Então, e o número 99-9327-3794. Muito obrigada, tá, Ângelo? Por nada. Bom dia. Bom dia. É isso, tá, Orlando? Então, mais uma ação social sendo divulgada, né, aqui no TV Mar News. Dessa vez, essa acontece aqui em frente ao Colégio Marista, tá? Não é na entrada principal do colégio, gente. É aqui na entrada da lateral. Tem aqui uma barraquinha onde você pode vir e pode deixar a sua doação, né? Seja ela alimento, material de limpeza, material de higiene pessoal, máscara também, luvas, caso você queira ajudar. Essas pessoas, elas também precisam se proteger desse vírus. E você não precisa nem sair do seu carro, tá? Basta apenas você estender o seu braço e deixar a sua doação, que o pessoal está aqui de plantão das 8 às 17 para pegar ela. Orlando, eu volto com você no estúdio e a gente se vê já no próximo Vivo. Muito obrigada, Mara. E olha só, eu chamo você então para a gente acompanhar uma matéria a respeito dos cuidados que estão sendo adotados dentro dos supermercados. Mara Almeida traz novamente mais informações para a gente. Vamos acompanhar. Você provavelmente já deve ter percebido que os supermercados mudaram suas rotinas. Agora, para entrar no supermercado, só pode ser apenas uma pessoa de cada família, tem que usar máscaras, higienizar as mãos e também os carrinhos de mão são higienizados, como está demonstrando aqui, ó, esse funcionário. É todo mundo em segurança. Olha, mudou praticamente bastante coisas, né? Em relação ao nosso comportamento, desde o início de nossa jornada, né? Que a gente já, assim que entra na loja para iniciar nossas atividades laborais, já na portaria recebemos as máscaras, tá? Onde disponibilizamos de álcool 70 também. Em seguida, nós iniciamos nossas atividades e a rotina mudou completamente. Questão de horários, questão de quadro, refeitório também, a gente delimitou espaçamento entre os colaboradores que estão fazendo a refeição para que tomar as medidas que o Ministério do Trabalho está exigindo, a vigilância sanitária e os órgãos competentes também. Vocês, inclusive, até também colocaram algumas plataformas de acrílico, né, para fazer divisão entre o cliente e o trabalhador. Isso também foi uma forma de proteger essa categoria que está na linha de frente? Com certeza, porque há uma preocupação grande em relação a esse vírus. Em termos dos cuidados necessários que a Organização de Saúde recomenda, tanto para o colaborador quanto para o cliente, porque protegendo o colaborador também o cliente está sendo protegido. Inclusive, depois que nós começamos a adotar essas medidas, melhorou muito o ambiente de trabalho, porque houve também uma maior confiança em executar suas atividades sem correr tanto risco como no início da pandemia, que a gente não tínhamos adotado algumas medidas ainda. Foi uma coisa muito rápida, mas também demos uma resposta rápida a essas situações e assim que nós instalamos, graças a Deus, deu tudo certo. São medidas necessárias, a princípio, de urgência contra essa pandemia, e nós acreditamos que essa medida vai ajudar a conter a propagação desse vírus que tem acontecido em todo canto, né? Sido muito necessário mesmo. Essas medidas visam não só proteger os clientes, mas também os trabalhadores. Essa categoria está na linha de frente de atuação durante a pandemia do novo coronavírus, pois é considerada serviço essencial. Como a gente diz, a gente está na linha de frente, né? A gente acaba aqui sendo o veículo, porque vem para cá todos os dias e está exposto todos os dias. E assim, o supermercado é uma coisa que a gente sabe que não pode parar, não vai fechar. A gente tem que vir trabalhar todos os dias e graças a Deus. Mas com as medidas a gente vai se protegendo, vai ficando mais tranquilo. Com o objetivo de promover a proteção e os cuidados nesse período, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Maceió elaborou uma cartilha informativa que orienta rotinas de trabalho para que esses profissionais estejam cada vez menos expostos a riscos de contaminação. Existem informações essenciais que elas devem ser iniciadas desde o início da entrada daquele cliente no estabelecimento, tá, do supermercado, onde deve haver por parte de atuação, de iniciativa do trabalhador, o processo de higienização de alguns equipamentos. A exemplo, tá? Os carrinhos e as cestas.
sempre o cliente ele vai iniciar sua compra pregando esses materiais, tá? Então é importante que o trabalhador ele mantenha higienizado os apoios dessas cestas e desses carrinhos, para que o cliente ele possa conduzir nos espaços e comprar os seus alimentos. Com relação ao próprio espaço, a gente precisa dar uma ênfase muito importante aí na questão do mapeamento das áreas onde há maior número de circulação. A exemplo, a área de vendas. A área de vendas, elas circulam os clientes para efetivar suas compras e também os trabalhadores para repor os alimentos que são retirados ali pelos próprios clientes, tá? Existe uma outra área que a gente precisa dar uma ênfase maior também na questão do processo de higienização, que é a área de processamento de alimentos. Por se tratar de uma área em que não há a circulação de clientes, mas há uma grande circulação somente de trabalhadores, que precisam refletir, tá? Ter um maior cuidado com o processo de cuidados pessoais para que na manipulação desse alimento não haja um contágio do risco biológico. E os clientes agradecem. Cada um tem que fazer sua parte no sentido de nós nos protegemos e protegemos as outras pessoas também, né? Pois é, gente, a gente vivencia um momento em que todo mundo depende de todo mundo. Esse ato de solidariedade agora ele se faz muito mais do que necessário. Esse cuidado um com o outro é muito mais do que necessário, é a sobrevivência da gente, tá bom? E falando em sobrevivência também, a gente continua falando sobre isso também, sobre solidariedade, sobre sobrevivência também. Olha, a gente volta a lembrar para vocês sobre mais uma ação importante do Instituto Arnon de Mello. A campanha Juntos Solidários está arrecadando alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal e de limpeza para doar aos alagoanos que neste momento de pandemia estão passando por necessidades. Você pode entregar os donativos na portaria da TV Gazeta ou no quartel do Exército na Avenida Fernandes Lima, lá no Farol. Participe dessa ação solidária que vai ajudar tantas famílias nesse momento. Então, é o recado que a gente deixa para você. Participe também, é só você pegar então esses donativos ou alimentos não perecíveis e fazer essa doação ou lá na Gazeta ou lá no quartel do Exército, tá bom? Com essas informações, então, a gente vai então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.